Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 13º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e a repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nesse Evangelho de Lucas, eu gostaria de meditar, tem vários pontos aqui, mas eu gostaria de meditar um ponto que ainda hoje o Senhor tocava em meu coração enquanto eu rezava e colocou uma passagem, não foi nenhuma passagem, colocou uma situação de Saulo e Paulo, né? Saulo antes da conversão e Paulo após sua conversão. E eu não entendia por que isso vinha ao meu coração, mas agora meditando esse evangelho e preparando esse evangelho de hoje, está escrito aqui: mas os samaritanos não receberam Jesus, porque Jesus pede aos seus discípulos para irem e preparar um lugar ao povoado, mas nesse povoado era um povoado dos samaritanos e eles não receberam Jesus, porque eles já tinham essa impressão de que Jesus ia para Jerusalém, judeu, então eles já associaram, e os judeus não se davam com os samaritanos, era uma guerra ali, uma rivalidade, eles acabaram não recebendo Jesus. E na sequência, os seus discípulos, Tiago e João, perguntam a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E eu gostaria de meditar essa passagem principalmente porque hoje me vinha no coração, enquanto eu rezava, a figura de Saulo e depois de Paulo. Veja, Saulo, enquanto perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos. Ali ele tinha na sua razão, na sua racionalidade, que ele fazia um bem ali, protegendo o império, tudo aquilo, e ele perseguia, e não só perseguia, mas eles matavam os cristãos naquela época. Tanto que foi jogado Estevão aos pés de Saulo, e ali ele é apedrejado diante ali de Saulo. Veja, antes da conversão, Saulo ele matava, ele perseguia os cristãos, tanto que ele está indo a caminho de Damasco justamente para isso, para perseguir e prender e matar cristãos. E ali ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, quando literalmente ele cai do cavalo, quando ele vê aquela luz e ouve aquela palavra, aquela voz, aquela pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois desse momento, tudo na vida de Saulo se transforma, tanto que agora ele passa a chamar Paulo. Quer dizer o quê? Que ele foi transformado, aquele velho homem, Saulo, deixa de existir para existir Paulo.
E veja que graça, de perseguidor a perseguido. Ele que perseguia e viu matarem os cristãos a seus pés, agora ele passa a ser perseguido. Depois da sua conversão, tantas vezes preso, açoitado, até o dia do seu martírio. E por que eu pensava isso? Porque muitas vezes nós, tomados de algum impacto, seja até dos noticiários, talvez das conversas, das pessoas, das nossas rodas de amigos, quantas coisas ouvimos e muitas vezes temos no coração. Talvez até esse desejo que Tiago e João tiveram. Muitas vezes queremos que caia fogo do céu. Para quê? Para destruir essas pessoas, destruir aqueles que levantam-se contra a própria igreja, contra Cristo. Quanto mais tem sido normal isso a cada dia. E hoje me vinha justamente essa passagem, que enquanto Saulo ele estava fora da igreja, ele matava. E depois, dentro da igreja, ele é perseguido, morto, martirizado. Então me vinha no coração, a igreja, o seguimento a Jesus Cristo, não é algo por aquilo que nós matamos, mas sim algo por aquilo que nós morremos. E nós temos que tomar esse cuidado na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos destruir aqueles que são contrários à nossa fé, aqueles que são contrários àquilo que nós pensamos, acreditamos, e nós queremos muitas vezes destruí-los. E quando eu falo que não só matá-los, mas destruir a nossa vida, destruir o nosso relacionamento. Hoje nós vemos nas redes sociais quantas pessoas às vezes se degladiando por causa de ideologias partidárias principalmente, porque um é a favor desse, outro é a favor daquele. Meu irmão, minha irmã, esses irão te trair. O único que não jamais irá nos trair é Jesus Cristo, aquele ao qual nós realmente, como a palavra diz, nós devemos segui-lo. Nós devemos acompanhá-lo, e para seguir Jesus, para ir nesse seguimento de Jesus, a primeira pessoa que tem que ser destruída em nós é o nosso velho homem, os nossos velhos pensamentos, práticas abomináveis, pecados, para que agora restaurado, um novo homem, possamos seguir Jesus e levar o Evangelho, como Jesus fala. Vai e anuncia o Evangelho, anuncia o reino de Deus, e que a nossa vida enquanto seguidores, mais que seguidores, imitadores de Cristo, a nossa vida seja isso, um anúncio pleno do Evangelho a cada dia. Então me vinha muito forte hoje essa passagem de Saulo e Paulo, e essa passagem hoje que nós lemos do Evangelho diz tudo isso, né? Por isso que eu creio muito no Espírito Santo, e a hora que eu li isso aqui eu entendi o que o Senhor queria dizer. Então que nós possamos sim seguir Jesus, mas para seguir Jesus, ele vai dizer, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus responde, deixa que os mortos enterrem os mortos, que nós possamos enterrar esse homem velho em nós, para que ressuscite esse Cristo vivo dentro de nós, e para que nós possamos realmente seguir Jesus com corpo, alma, espírito e verdade. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.